Fala, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma série aqui no nosso canal Passo a Passo da Física. Dessa vez vamos começar aqui uma série de correções, né, do seletivo da Escola Militar Tiradentes, né, aqui da minha cidade, Imperatriz, mas as provas, elas são elaboradas em uma só, aplicada no Maranhão inteiro, se eu não me engano, né, São Luís, Caxias, enfim, Imperatriz. Então essa prova ela é elaborada e é aplicada aí nas escolas para selecionar os alunos para compor aí uma das escolas mais tradicionais aqui do nosso estado, que é a escola, uma das escolas públicas, né, a Escola Militar Tiradentes. Então, o seletivo ele é feito o quê? Eles são feitas várias provas, né, parece que é sexto, aliás, provas para sexto, sétimo, oitavo, né, e primeiro e segundo anos. Então, vamos corrigir todas essas provas aqui, vamos começar com o sexto ano. Cada prova dela vai ser dividida em 5 partes. Então, nós vamos procurar fazer a correção de 4 questões por aula, né? Que a gente vai fazer bem detalhado, com bastante detalhe, bem explicativo, e nós não queremos que fique muito longa as nossas aulas, por isso que a gente selecionou 4 questões, tá bom? Para cada aula, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, a primeira questão, pessoal, ela diz o seguinte, ó. Paulo é professor de matemática na Escola Militar Tiradentes 4 e, ao chegar em casa, lançou um desafio para seu filho Lucas. O desafio era seu filho responder a seguinte pergunta: o ano em que a Copa do Mundo de Futebol foi disputada no Brasil pela primeira vez foi MCLM, representado no sistema de numeração romano. Quanto corresponde esse ano no sistema de numeração decimal? Então, pessoal, o que ele está querendo aqui é o seguinte. Ó, está dizendo que Paulo ele lançou um desafio para o seu filho, né? Ele é professor, chegou em casa e perguntou para o seu filho: ei, filho, Lucas, diz para mim, eu quero que você represente para mim, né? O ano em que o Brasil foi campeão, aliás, campeão não, né? Em que o Brasil sediou a Copa do Mundo pela primeira vez. Ele deu esse ano em algarismo romano, que é MCLM, e ele quer que ele represente no sistema decimal, né? O nosso sistema que nós utilizamos aqui no nosso Brasil. Bem, nós sabemos que o Brasil ele fez uma Copa recentemente, 2014, acho que ninguém esqueceu, né? Do famoso 7-1. Mas antes disso, o Brasil ele fez sim, realizou uma Copa, certo? Então, letra A, né, diz que é 1450, letra B, 1750, letra C, 1850, letra D, 1950 e letra E, 2014. Obviamente, pessoal, que a resposta em si ela é fácil, só que ele quer realmente explorar aqui o conhecimento do aluno na convenção, né, do sistema romano para o sistema decimal. Então, essa é a pergunta que ele quer saber, ó, né? ML representa quanto no sistema decimal. Então, primeiramente, vamos ter que saber o seguinte, olha pessoal, que no sistema romano, a letra M, ela representa 1000, certo? A letra C representa 100. E a letra L representa 50. Ok? Só que é um detalhe importante que vamos destacar agora. Olha só. Quando nós temos dois M em seguida, então é 1000 mais 1000. Então isso aqui representa 2000. Certo? Quando nós temos M e C, ou seja, aqui seria o quê? 1000 mais 1000, né? Que deu 2000. Aqui seria o quê, ó, pessoal? Seria 1000 mais 100. Então, quando aparece, a gente realiza essa soma, que daria então 1000 e 1100. Ou seja, quando o número maior está à esquerda do número maior, você soma o maior com o menor. Nesse caso, pessoal, quando nós temos o número menor aqui, ó, C, à esquerda do maior, que é M, ou seja, o C representa 100 e o M representa 1000. Nesse caso, quando o número menor está à esquerda, será, na realidade, uma subtração. Então, ao invés de nós somarmos, ó, 1000 mais 100, nós vamos subtrair. 1000 menos 100, que dá 900. Portanto, pessoal, CM representa 900. Então, quando nós retornamos para cá, o que é que nós vemos aqui? O seguinte, ó, que a nossa soma aqui, ó, é M
mais CM, ó, mais o L, certo? Ou seja, aqui vai ficar quanto? Vai ficar, olha, 1.000 mais 900 mais o L, que é 50. Portanto, isso aqui, olha, vai dar o quê? 1.000 mais 900 dá 1.900, mais 50 dá 1.950. Portanto, MCML, em algarismo romano, vai representar 1.950 no sistema de numeração decimal. Ou seja, a Copa foi em 1950. Beleza? Então, essa aí foi a nossa primeira questão. Vamos para a segunda? A segunda questão, pessoal, que é a 22ª da prova, diz o seguinte, ó. A diretora de uma escola contratou uma metalúrgica para fabricar grades de metal para a proteção das janelas da escola onde trabalha. A empresa disponibiliza-se de pedaços de metal com medidas de 80 centímetros, 120 centímetros e 180 centímetros. A diretora da escola diz que gostaria que as grades fossem construídas com pedaços de metal de maior tamanho possível. Atendendo aos pedidos da diretora, a empresa utilizou pedaços de... Então, destaquei aqui, ó. Então, o que diz, ó, a diretora, né, ela contratou uma metalúrgica para fabricar grades de metal, certo? Essas grades de metal, pessoal, era para colocar nas janelas da escola. Só que essas, aqui não fica muito bem claro, mas dá para a gente entender o seguinte, que essas, que fala aqui, ó, ela tem que ter, ó, tem que ser pedaços de metal com medidas de 80, aliás, os pedaços de metal que ela tem são de 3 tamanhos diferentes. Ela tem de 80 centímetros, de 120 centímetros e de 180 centímetros, certo? E esses pedaços serão cortados para formar grades, né, para construção de grades, para colocar nas janelas. E, obviamente, as janelas aqui, elas têm todas o mesmo tamanho. Então, ela quer que essas grades sejam construídas de metal que tenha o maior tamanho possível, certo? Ainda aqui não fala, pessoal, mas esses pedaços que ela quer que sejam construídos, essas grades, elas têm que ter o mesmo tamanho. E esse mesmo tamanho tem que ser o maior tamanho possível. Então, a empresa utilizou pedaços de que tamanho? Pessoal, o que ele quer saber aqui é o seguinte, nota, ó, o que ele está dizendo, que ele te dá 3 números aqui, né, 80, 120, 180, e o maior tamanho possível, né, dessas grades vai representar o que nós chamamos de MDC. Então, o que é o MDC? O MDC, pessoal, é o seguinte, ó. Esses números aqui, todos eles têm divisores. E tanto 80 como 120 como 180, eles vão ter divisores comuns, ou seja, números que dividem todos esses números ao mesmo tempo. São vários números. Só que dentre eles sempre terá aquele que é o maior número que divide tanto 80, o 120, como 180 ao mesmo tempo. E esse maior número é o que nós chamamos de máximo divisor comum. E é exatamente esse número que vai representar o tamanho das grades que a professora deseja. Portanto, a resposta para a nossa questão vai ser o quê? Vai ser o MDC de 80, 120 e 180. E como é que nós fazemos para calcular o MDC? Pessoal, é o seguinte, nós vamos fatorar. Existem duas maneiras, né, de nós calcularmos o MDC de 2 ou mais números. Eu vou utilizar a mais prática delas, que vai ser como? Nós vamos fatorar esses números aqui, né, dividi-los em fatores primos. E o nosso MDC vai ser o produto dos números que dividem esses 3 números ao mesmo tempo. Como assim? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, você vai ver como não é difícil. Então, ó, pega o 80, o 120, o 180 e divide pelos números primos, que são aqueles números que só têm 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Ou seja, o 2, o 3, o 7, aí o 11, o 13. Então, a gente divide esses números pelos números primos, começando pelo menor deles. Se esses números, claro, se pelo menos um desses números for divisível, né, por esse número. Por exemplo, o menor deles é o 2. Aí a pergunta que vem é a seguinte: o 2, ele divide esses 3 números? Divide. Ó, 80 para 3 dá 4. Aliás, dá 40, né? 80 para 2, aliás, dá 40. 120 para 2 dá 60. E 180 para 2 dá 90.
Pronto. Então, nota que esse número aqui, ó, ele divide os dois números ao mesmo tempo. Então, vamos destacar esse 2 aqui. E como os números ainda dá para dividir por 2, nós continuamos, certo? Então, novamente por 2. 40 por 2 dá 20, 60 por 2 dá 30, e o 90 por 2 dá 45, certo? Então, nota aqui, ó, que esse 2, ele divide os três números ao mesmo tempo. Então, vamos destacar também. Agora, vamos continuar, ainda dá por 2, por quê? Porque o 20 dá por 2, que é 10, o 30 dá por 2, que é 15, mas nota que o 45 não dá por 2. Então, nesse caso, nós repetimos o 45. Então, nota que esse 2 aqui ele não divide os três números ao mesmo tempo. Então, ainda dá por 2, né? Continuando, né? 10 por 2 dá 5, 15 não dá, nós repetimos. E o 45 também não dá, nós repetimos. Então, nota que, mais uma vez, esses números aqui, esse 2 não divide os três números ao mesmo tempo. Agora, vamos para o próximo número, o 3. O 5 não dá, nós repetimos. O 15 dá por 3? Dá, que é 5. O 45 dá por 3, que é 15. Esse 3 também não divide os três números ao mesmo tempo. Então, não iremos destacar. Mas ainda dá por 3? Dá. O 5 não dá, nós repetimos. Repetimos também esse 5. E o 15 dá por 3, que é 5. E o 3, mais uma vez, não divide os três ao mesmo tempo. Mas agora, o 5, né? Divide os três. 5 para 5 dá 1, né? Então, todos eles são 5, dividido para 5 dá 1. Nota que esse 5 aqui, ó, ele divide os três números ao mesmo tempo, certo? Então, fatoramos aí o nosso número, os nossos três números. E agora vamos para o cálculo do nosso máximo divisor comum. Então, o nosso máximo divisor comum, pessoal, ou seja, um número que divide os três números ao mesmo tempo, sendo o maior desses números, certo? É dado pelo produto dos números que se repetem. Então, os números que se repetem aqui, pessoal, é o quê? É o 2, ó, o segundo 2 e o nosso 5 lá embaixo. Então, fica o quê? Ó, 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2 dá 20. Portanto, o nosso máximo divisor comum é 20. E, portanto, cada pedaço, pessoal, pedaço das grades deverão ter o quê? 20 centímetros. Então, 20 centímetros é a letra B. Beleza? Então, ficou claro aí, pessoal? Então, nota que ela poderia cortar em vários pedaços, porque há vários números que dividem o 80, o 120 e o 180 ao mesmo tempo. Mas o maior deles, o maior desses pedaços, é 20. Então, cada pedaço de grade deverá ter, então, 20 centímetros de comprimento. Beleza? Vamos à próxima? Então, a nossa terceira questão, pessoal, e a 23ª da prova, diz o seguinte, ó, um agente de segurança trabalha cumprindo a escala de 24 por 72. Significa, então, que a cada 24 horas de trabalho, ele tem direito a 42 horas de descanso. Esse agente mora em uma cidade diferente daquele trabalho, por isso propôs ao seu chefe cumprir ininterruptamente seus dias de trabalho do mês e ficar os demais dias, que serão de descanso, com a família. Sabendo-se que o primeiro mês que ele cumprirá sua jornada de trabalho mensal da forma que ele propôs é o de fevereiro, ou seja, 28 dias, o número de dias que esse agente trabalhará no mês de fevereiro é igual a 6, letra A, B, 7, C, 8, D, 20 ou letra E, 21. Então, destaquei aqui aquilo que é mais importante. Então, falo aqui, ó, que um agente trabalha 24 horas por 72. Ou seja, o que significa isso? Significa que a cada 24 horas que ele trabalha, ele tem direito a 72 horas de descanso, ou seja, 72 horas de folga. Ou seja, ele trabalha um dia e folga 3 dias. Certo? Ele propôs o seguinte para o seu chefe. Ele propôs trabalhar, né, cumprir ininterruptamente seus dias de trabalho do mês e ficar os demais dias com a família. Ou seja, em vez de ele trabalhar um dia e folgar 3 e depois voltar a trabalhar de novo, ele quer logo trabalhar todos os dias que ele deve trabalhar em seguida e depois acumular todas as suas folgas para passar com a sua família, certo? E o que ele diz mais, que o primeiro mês, né, que ele vai começar a cumprir essa nova jornada de trabalho é o mês de fevereiro.
E ele quer saber, então, no mês de fevereiro, o número de dias que esse agente trabalhará é igual a quanto? Certo? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, nota. Ok? Então, ele quer saber, pessoal, então, né, quantos dias que esse funcionário irá trabalhar. Então, eu fiz aqui uma tabelinha, olha só, ó, presta atenção. Olha só, em 4 dias, ou seja, em cada 4 dias, olha o que vai acontecer. Em 4 dias, um dia ele trabalha e 3 dias ele folga. Ou seja, pessoal, em 4 dias, um dia de 4 ele trabalha e desses 4 dias, ó, 3 dias ele fica de folga. Então, nota que isso aqui é uma questão, uma questão que está relacionada com frações, né? Ou seja, 1/4 dos dias ele trabalha e 3/4 dos dias ele folga. Então, pessoal, olha só aqui embaixo, ó. Então, sabendo que ele trabalha 1/4 e folga 3/4, então, para a gente saber quantos dias que ele precisará trabalhar, a gente vai fazer o seguinte, ó, calcular o quê, ó? 1/4 da quantidade de dias que ele tem disponível no mês de fevereiro, que são o quê? 28 dias, ó. Então, o mês de fevereiro tem 28 dias, certo? Então, pronto. Então, desses 28 dias, ele irá trabalhar 1/4. Então, ó, então fica o quê, ó? 1 vezes 28, dá 28, dividido para 4 dá quanto? Ou seja, fica 28 dividido para 4. 28 dividido para 4, pessoal, dá 7. 7 dias. Ou seja, como ele trabalha 1/4 dos dias, ele, então, irá precisar trabalhar o quê, ó? 7 dias, certo? E só para efeito de... E qual seria a folga dele? A folga dele, pessoal, ó, dos 28 dias, ele vai folgar o quê? 3/4, não é isso? Então, fica o quê, ó? 28 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 3 dá o quê? 21 dias. Então, nota, pessoal, que se ele trabalhar durante 7 dias seguidos, nota que é sugado, é cansativo você passar uma semana trabalhando, não é isso? Mas, em compensação, depois ele terá 21 dias de folga, certo? Portanto, ele vai ter que trabalhar, ó, 7 dias seguidos, para ter direito a quanto? A 21 dias de folga. Beleza? Questãozinha legal, né? Vamos à última, então? A última questão diz o seguinte, ó. É a questão 24 da prova. Anualmente, os jogos escolares são disputados entre os estudantes de todo o país. Em certo ano, o evento aconteceu na cidade de São Luís, no estádio Castelão, pois este possui uma pista de atletismo oficial de 400 metros de comprimento. Beleza. Durante uma prova, um atleta percorreu 5/8 do total e desistiu por problemas físicos. Sendo assim, a distância que restou para a prova ser concluída foi de quanto? Então, letra A, 100 metros. Letra B, 150 metros. Letra C, 250 metros. Letra D, 300 metros. Ou letra E, 350 metros. Então, vamos lá, que eu destaquei, né? Então, ele fala, né, que os jogos escolares são realizados no Maranhão e em todo o país. E aqui no Maranhão, o evento aconteceu na cidade de São Luís. E na prova de atletismo, eles foram fazer isso no estádio Castelão, que ele possui uma pista de atletismo de 400 metros de comprimento. Beleza? Tá até aqui uma foto do Castelão e tá aqui a pista, ó. Essa laranja aqui, né? É a pista de atletismo, que ela tem 400 metros de comprimento. Então, fala que um dos atletas, ele percorreu, ó, 5/8 do total e desistiu por problemas de saúde. Então, a pergunta que fica é o seguinte, ó, a distância que restou para a prova ser concluída foi de quantos metros? Ou seja, ele percorreu 5/8 do total e faltou ainda uma distância para ele percorrer. Que distância foi essa? Pessoal, existem várias maneiras de a gente responder essa questão aqui. Eu destaquei 2 maneiras, tá bom? E vou trazer essas 2 maneiras para vocês. A primeira maneira é o seguinte, ó, presta atenção. O que é que ele diz? Que a pista, ela tem um comprimento de 400 metros, não é isso? Ok? E esse rapaz, ele percorreu o quê, ó? 5/8 o quê? Do comprimento da pista. Ou seja, ele percorreu 5/8 de C. Ok? Portanto, é só calcular isso aqui, ó. Quando nós calculamos isso, a gente vai calcular o quê? A distância que ele percorreu até ele parar.
Então, fica o quê? 5/8 de 400 metros. Então, fica o quê? 400 dividido para 8 dá 50. 50 vezes 5 dá 250 metros. Então, nota, pessoal, que ele percorreu o quê? Ele percorreu 250 metros. Mas o que ele quer saber é quanto faltou. Então, como é que nós calculamos a distância que faltou? Pessoal, a distância que faltou vai ser o seguinte, vai ser o comprimento total da pista menos a distância que ele percorreu, não é isso? Então, ou seja, qual é o comprimento da pista? 400 metros. Ele percorreu quantos metros? 250 metros. Portanto, a distância que faltou para ele percorrer é o quê? 400 menos 250, que dá 150 metros. Portanto, pessoal, faltou o quê? Faltaram, melhor dizendo, 150 metros para ele, né? Aqui, letra B, então, né? Para ele terminar a corrida. Beleza? Essa foi a primeira maneira. A segunda maneira, pessoal, é o seguinte, presta atenção. Ele não percorreu, não foi 5/8 do comprimento, né, da distância total? Então, se ele percorreu 5/8, vai faltar quanto, né? Vai faltar quanto para ele concluir? 3/8. Se ele percorreu 5/8, então falta o quê? 3/8. Se você somar essas duas, vai dar exatamente o comprimento que é C. Então, aqui nós já sabemos, né, que dá o quê? Já vimos ali no nosso cálculo que dá 250. É o que ele percorreu. Mas o que eu quero é aqui embaixo. Então, é o quê? 3/8 de quanto? De 400, pessoal. 400 metros. Pronto. Então, ao invés de a gente calcular o 250 e subtrair do total, a gente já calcula logo direto. Aqui nessa segunda forma, né? Isso que é 3/8 do comprimento total. Então, fica 400 dividido para 8, que dá 50. 50 vezes 3 dá quanto? 150 metros. Como nós encontramos lá da maneira anterior. Então, faltaram 150 metros para que esse aluno pudesse terminar a corrida. Tá bom? Então, beleza? Essa, então, foi a nossa primeira parte. Foi a nossa primeira parte da nossa correção aí da prova de matemática, questões de matemática aí, né, da prova seletiva da Escola Militar Tiradentes do 6º ano, que são 40 questões, 20 de matemática e 20 de português, e a de matemática dá 21 até a 40, certo? Então, respondemos aqui as 4 primeiras e na próxima aula iremos dar continuidade, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Se você é professor, compartilhe aí com seus alunos. Se você é aluno, compartilhe com seus colegas. E comente aí também qual tipo de assunto que você tem dúvida. Por exemplo, você vai fazer o seletivo da Escola Militar, né? Qual é o conteúdo que você tem mais dúvida? Então, comente aí embaixo que a gente pode gravar aulas, né? E responder questões sobre esse assunto que você tem dúvida, tá bom? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Falou, valeu. Fui.